Depois das tempestades e das cheias, esta semana no episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, falamos de um tema que regressou ao debate político, a regionalização. Vamos a isto comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Coloca-se a pergunta: e se o país dividido em regiões tivesse maior capacidade para responder às intempéries? Há quem levante o tema e quem, publicamente, sobretudo autarcas, tanto à esquerda como à direita, defenda que a regionalização deva ser uma realidade. Para si, o debate agora não faz sentido. Porquê? Duas coisas. Uma, eu só posso comentar, coitados dos autarcas. Se houver regionalização, eles nem sabem o que lhes vai acontecer. É que é preciso dotar as regiões de poderes e de competências. Ainda por cima terão legitimidade política própria porque serão eleitas diretamente pelos habitantes das respectivas regiões. Isso quer dizer que, como não se podem inventar mais competências e as descentralizadas do Estado têm que ir preferencialmente para as autarquias, as competências e poderes das regiões vão ser subtraídos às autarquias e vão viver em permanente conflito, porque se até agora apenas as câmaras municipais e as juntas de freguesia tinham legitimidade própria, as CCDR não têm, são nomeadas pelo governo, se houver regiões, vamos ter duas instâncias de poder com legitimidade própria a administrar o mesmo território e a sobrepor competências, fatalmente que vai dar conflito. E diminuir os poderes, então, e a capacidade de intervenção dos municípios. Exatamente, quando eu acho que estas cheias demonstraram uma vez mais que quem está próximo dos problemas das pessoas, conhece o terreno e tudo, são as câmaras municipais, não serão as regiões. Eu nunca vi ninguém de uma CCDR nos combates aos incêndios ou agora nas cheias. Eu vejo os autarcas e o governo, que tem a obrigação de lá estar também, e as outras entidades. Nunca vi ninguém da CCDR a coordenar o que é que fosse, não é? Não faz sentido. Por outro lado, quando Paula disse que os autarcas e muita gente agora disse que uma instância intermédia de decisão teria sido melhor numa situação como esta. Eu desafio-os a concretizarem em que é que teria sido melhor. O que é que teria sido feito diferente que as hipotéticas regiões pudessem ter feito em lugar das câmaras ou em lugar dos governos. Mas a concretizar, não basta dizer em abstrato, um lugar comum que é, faz falta uma instância intermédia para decisão em questões destas e não só. Concretizem na prática. A ponte sobre A1 não teria caído, o dique do Mondego não teria arrebentado, ter-se evitado as cheias em Montemoro Velho. O que em concreto é que as regiões teriam causado diferente? É isso que eu gostava de saber, mas até agora ainda não vi. O Primeiro-Ministro, confrontado com a vontade que foi manifestada pela Associação de Municípios de seguir eventualmente esse caminho ainda em dezembro, afastou a possibilidade, considerando-a inoportuna. Acha que agora, com este regresso do debate, de alguma forma que esta pressão, na sequência dos efeitos do mau tempo, pode pesar como argumento junto do Primeiro-Ministro e do Governo? Paulo, eu acho que não é certamente por acaso que já tivemos vários primeiros-ministros, este incluído, que antes de chegarem à chefia do governo são regionalistas. Quando chegam, arrepiam um caminho. Por alguma razão será. Porque uma vez que eles chegam lá, eles dão-se conta do imenso disparate que ia ser, da imensa confusão que seria criar as regiões administrativas. O que é preciso, o que o país precisa de facto é descentralização. Descentralizar o mais possível a favor das autarquias, que são de facto, como eu já disse, aqueles que estão próximos das pessoas e dos problemas, e o governo está a abrir mão de uma quantidade de poderes que tem que não fazem nenhum sentido, nomeadamente estarem a nomear gente para todos os cargos que ficam fora de Lisboa e do Porto. Eu pego justamente nessa sua ideia do país muito centralizado, que também está no texto esta semana no Expresso. O Miguel acha que há aqui algo que partilha, de alguma maneira, com estes críticos do atual processo, que é o facto de haver uma centralização muito forte. Ou seja, com ou sem regionalização, há aqui um trabalho ainda a fazer, não é?
com certeza que há. Eu até digo no meu texto, e é verdade que é uma coisa que eu comecei a pensar de há uns tempos para cá, que é a falta de descentralização efetiva, real e aprofundada do país é uma desculpa que se usa para depois dizer isto só vai lá com a regionalização, isto não vai com a centralização. Sinceramente, eu acho que é isso, que estamos perante uma coisa dessas, porque não faz sentido, de facto, há tantas coisas que podem ser delegadas do Poder Central com benefício para o próprio Governo nas autarquias e mesmo nas CCDR, com poderes administrativos e não políticos, que não faz sentido que não aconteça, quer dizer, não faz sentido que seja preciso estar constantemente a pedir um parecer do Governo, uma autorização, um despacho, um decreto, quando as coisas podiam ser resolvidas mais depressa localmente. Acha, nesse caso, seguindo um bocadinho essa sua ideia, que o fim dos governos civis pode ter sido uma má ideia? Sim, eu já ouvi dizer isso. Ouvi dizer isso a muita gente do interior que o final dos governos civis tinha sido uma má ideia. Agora, sinceramente, a ideia que eu tinha dos governos civis é que eles eram mais representantes do governo para fins institucionais, para passar passaportes, etc., com Tinha um outra papel coisa mais qualquer, burocrático. mais burocrática. Eu acho que as comissões de CCDR, que, enquanto um órgão puramente administrativo e uma extensão do governo, o que faz sentido, porque é o governo junto das povoações, podem ter um papel que não conflitue com as autarquias, desde que, aí está, não passem regiões administrativas dotadas de poder político e legitimidade própria, porque aí, como eu disse, está o caldo todo entornado. Nós não precisamos de mais uma instância de poder. Quando vêm a falar dos países estrangeiros onde se passa, na Europa e tudo, são países completamente diferentes de Portugal. Ou são países enormes que não podem ser administrados pelo governo central, que está muito distante, ou são países com divisões, como Espanha, tem divisões nacionalistas, até linguísticas, ou com divisões religiosas, que fatalmente têm que ser regionalizados para conseguir manter a unidade formal do Estado. Não é o nosso caso. Qual é que lhe parece que pode vir a ser nesta matéria a atitude do novo presidente? Seguro já foi em tempos um defensor da regionalização, mas nunca avançou com a proposta. Será a pensar nessa ideia original do António José Seguro que os defensores da regionalização regressam agora à carga? Olha, não sei, mas vai ser interessante ver como é que o presidente, o novo presidente, vai evoluir nesta matéria, o que é que vai ser o seu pensamento e a sua ação concreta. Porque de uma coisa estamos todos cientes, António Seguro conhece bem o interior, mora nas Caldas, teve negócios em Penamacor, fez vida lá, portanto, se alguém que conhece bem o interior do país é o novo Presidente da República. E, portanto, vai ser muito interessante ver como é que o seu pensamento se exprime relativamente a esta questão. Eu, particularmente, vou estar interessado e, aliás, como eu digo no meu texto, eu sou um antirregionalista por princípio. Agora, se alguém me conseguir convencer de vantagens efetivas da regionalização, se alguém me conseguir convencer que isto não vai gerar conflitos políticos, que isto não vai criar mais 2 ou 3 mil postos políticos, exclusivamente políticos, não estamos a falar só de governos regionais, pois estamos a falar dos parlamentos regionais, dos funcionários regionais, etc. Se alguém me conseguir convencer que o país não vai desperdiçar nisto, dinheiro que não tem, esforços que precisa canalizar para o outro lado, eu sou capaz de ser convencido, só que 40 anos depois, acho eu, ou 30 anos depois, ou 20 anos depois do referendo, isso ainda não aconteceu. Quase 30, porque, tanto quanto eu me lembro, foi em 98. Já agora, por Pois, falar em referendo, uma das ideias defendidas pelos defensores da regionalização não será propriamente a repetição do referendo, embora aí nem todos pensem da mesma maneira, mas sim uma revisão constitucional que permita avançar sem a consulta. E nesse caso, o Miguel não pode estar mais distante. eu estou completamente distante. Fala, houve 2,5 milhões de pessoas que votaram há 30 anos dizendo não queremos regiões. Esses 2,5 milhões de pessoas representaram 61% do eleitorado. Os que disseram que queriam eram 35%, portanto uma diferença enorme. E mais, apenas por 2% dos votos dos votantes é que não se conseguiu uma maioria absoluta de ida às urnas, porque se tem conseguido, o referendo era vinculativo para sempre. Ficava estabelecido outra coisa na Constituição. Portugal não será dividido em regiões. Foi por 2% dos votos, foi por uma unha negra. E, portanto, tentar agora retirar ao povo que votou contra há 20 anos, que até pode ter mudado de ideias, mas não se pode presumir tal coisa, nem eu presumo tal coisa,
pode tentar retirar ao povo que votou assim há 20 anos o poder de se voltar a pronunciar e delegá-lo no Parlamento ou numa comissão que vai rever a Constituição exclusivamente para mudar, para libertar a Constituição da obrigação do referendo às regiões, é uma golpada. É uma golpada antidemocrática, é uma coisa feita contra a vontade popular e é, a todos os títulos, eu acho uma indecência. Acho até que os que defendem isso deviam ter vergonha. Revista a matéria da semana, olhamos agora de perto para outra região do globo que pode agitar-se em breve, no improviso. Não têm faltado movimentações militares na base das Lajes por parte da frota americana. Vários navios de guerra dos Estados Unidos foram colocados em prontidão no Médio Oriente e as tropas, de acordo com altos funcionários de segurança americanos, estão prontas para possíveis ataques contra o Irão. A possibilidade foi admitida já há algum tempo, mas a intervenção parece agora mais perto do que nunca. Qual é a sua análise, Miguel? Acha que haverá mesmo uma intenção de intervir? Paula, quando isso começou a falar, que foi quarta-feira, ao final do dia, eu toda a noite segui a televisão americana, não vi em lado nenhum alguma preocupação, alguma mobilização noticiosa relativamente a um iminente ataque ao Irão. Aquilo que eu vi escrito, que os Estados Unidos tinham dado ao Irão 15 dias para responder às suas últimas propostas. Isso foi, aliás, confirmado pelos dois negociadores, Jared Kushner e Steve Witkoff, foi confirmado pelo ministro dos Estrangeiros do Irão, e portanto, aparentemente, não estará assim tão iminente a invasão como isso. Agora é evidente que nunca saberemos, porque Trump pode usar o poder militar dos Estados Unidos, o poder naval e aéreo, neste caso, para pressionar o Irão a chegar a um acordo, ou pode, em caso do Irão não querer chegar a um acordo, de facto, carregar um botão e desencadear uma guerra que seria uma coisa catastrófica. Há no meio disto tudo, eu vi explicar que ele pode estar tentado a fazer isto não apenas para derrubar o regime dos ayatollahs, o que, entre parênteses, seria uma bênção para a humanidade e, sobretudo, para os sacrificados iranianos, não apenas para servir os interesses estratégicos de Israel, mas também para cortar à China o abastecimento de petróleo que é largamente feito no Irão através do Estreito de Hormuz. Se isso acontecer, eu acho que a situação será muito mais perigosa, porque a China tem fornecimentos de petróleo que vem da Rússia, obviamente, mas tem também muito que vem do Irão. E, de repente, imaginar que os Estados Unidos podem fazer relativamente à China aquilo que estão a fazer relativamente a Cuba, que é cortar-lhes o abastecimento de petróleo, nós estamos a falar de uma ilhazinha com um exército de 40 mil pessoas. Estamos a falar de um exército de milhões de homens, de uma grande potência e de uma potência nuclear. Portanto, a situação aí fia mais fino. Para já, por aquilo que lhe parece, o que pode estar em cima da mesa é uma forma de pressão. É uma forma de pressão e também acredito muito que isto é a maneira que Donald Trump tem de desviar as atenções daquilo que não lhe interessa. Ele neste momento está debaixo de fogo internamente, não só pela história do ICE no Minnesota, do comportamento do ICE no Minnesota, de onde já se retirou, mas o próprio comportamento em relação aos imigrantes está a começar a levantar grande descontentamento dentro dos republicanos e, por outro lado, o caso Epstein, onde ele está manifestamente a tudo tentar para conseguir que não saia cá para fora as suas ligações àquilo que se está a tornar um escândalo universal. Estamos a gravar este podcast no dia em que decorre em Washington a primeira reunião do Conselho de Paz, lançado justamente agora no mês de janeiro por Trump. A Europa não vai ter parceiros de peso representados, mas não faltam delegações do Médio Oriente. Acha que este tema do Irão, até como diz o Miguel, para desviar atenções de outros temas, pode estar em cima da mesa? Eu acho que era obrigatório que estivesse, até porque não há uma coincidência total entre aquilo que países que são aliados do Médio Oriente dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, de certo modo o Qatar, etc., a Jordânia, veem relativamente a uma possível guerra dos Estados Unidos contra o Irão. Nenhum deles gosta do Irão. Nós estamos a falar sobretudo de países árabes sunitas e o Irão é um país árabe xiita e, portanto, há uma grande rivalidade, não apenas religiosa, mas também militar, geopolítica, etc., entre o Irão e esses países, e os países monarquias do Golfo, sobretudo, mas também porque, embora eles não gostem do Irão, embora desconfiem do Irão, eu acho que desconfiam mais de uma destabilização completa do Médio Oriente que a guerra levaria a cabo, até porque o Irão como alvo militar não será fácil de roer. Eu acho que
Pode ser que tudo isto seja um bluff, como aconteceu no Iraque, quando Saddam Hussein dizia que aquilo ia ser a mãe de todas as batalhas, aqui ia dar a cabo do exército da NATO, etc., e depois foi o que se viu. Mas o poder militar do Irão é demasiado forte para que os Estados Unidos possam contar com um passeio no parque. E já agora, para terminarmos, como é que vê o avançar deste processo do Conselho da Paz, em que tantos países convidados acabaram por não aderir, metade dos países que foram convidados não aderiram? Como é que vê esta iniciativa de Trump? Ainda se insere naquela ideia global de alguma maneira, diminuir os poderes das Nações Unidas, mas também desviar atenções de outros temas? É sobretudo a primeira coisa que a Paula disse, é desviar, tirar poder às Nações Unidas. Aliás, vimos semana passada com o discurso de Marco Rubio, do secretário de Estado na Conferência de Paz de Munique, e uma das coisas que ele disse é que as Nações Unidas hoje em dia não contam para nada. Os Estados Unidos querem não só passar essa mensagem, mas que de facto querem que as Nações Unidas percam toda a importância. Isso vê-se até na suspensão, na diminuição drástica da contribuição americana ao orçamento da ONU. Portanto, o que Trump propõe agora é um mecanismo alternativo que podia-se chamar Conselho Donald Trump à Paz, só não se chama por acaso. E acha que de alguma maneira podem ser bem-sucedidos nessa missão de não diminuir acho, o poder? Sinceramente não acho. É evidente que não acho que isso... Vamos lá ver. Aquilo que as Nações Unidas fizeram, né, desde o pós-guerra, através do sistema de voto no Conselho de Segurança e não só, foi que todos os conflitos ou potenciais conflitos subiam às Nações Unidas, iam até ao Conselho de Segurança, onde estavam representados todos os poderes antagónicos. Apesar da Guerra Fria, estava lá sentada a Rússia ao lado dos Estados Unidos e depois sentou-se a China, mais tarde, afastando a Formosa. E isso permitiu, de alguma maneira, que fossem evitados muitos conflitos. Houve outros que não foram, e a ONU interviu em vários através do seu exército dos capacetes azuis, mas houve muitos conflitos que foram evitados pelo simples facto das partes estarem juntas e poderem falar, discutir e desavir-se publicamente e não estar cada um para o seu lado. E isso não desaparece de um momento para o outro, não é verdade? E isso não existe neste Conselho da Paz, quer dizer, dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o único que está no Conselho da Paz são os Estados Unidos. E assim, com a política internacional, depois de uma passagem pela política caseira e pela ideia da regionalização, concluímos mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição é do João Martins. Regressamos com um novo olhar para a atualidade, como sabe, já na próxima semana.